primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Mato Grosso de 2018. Aos 18 mês de março de 2018, às 19h40, teve início a 17ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presenças de vereador total de 3. Total de 3. Reinaldo Braga, presidente, Clarice Calado, vice-presidente, Wagner Nogueira, secretário, Socorro Araújo, segundo secretário, Irmã de Deus Paiva, Luciano Deputado, Marcelo Cardoso, Marcos Reis, Gildo Barros, Simone Feitosa, Rosane Cardoso, Nelson Arroz, José Ferreira Tombá. A firma legal, o presidente Reinaldo Braga, deu por acerto para a sessão ordinária, cumprimentando a todos e fazendo por presente as orações do Pai Nosso, da Ave Maria e a mensagem de fé feita pelo vereador Wagner Nogueira. Reinaldo Braga autorizou em seguida a leitura dada dessa anterior que foi aprovada por unanimidade. Foram coisas seguintes pelo senhor de Cardoso e pelo Jadar, que foi despedido da audiência efetivamente. Ordem do dia. Moção de pesar de autoria do presidente Reinaldo Braga pelo falecimento da senhora Maria Salete Aires Vinha. A dona Salete, natural do município de Caridade, ocorreu no dia 14 de maio de 2018, com 81 anos de idade, no Hospital da Unimed em Fortaleza, sepultada no cemitério Parque da Paz, em Fortaleza. Reinaldo Braga falou que a dona Salete foi uma cidadã exemplar, deixando-se por filho dos quais a senhora Marlene Furtado, a esposa do vereador Luciano Furtado. Reinaldo pediu que fosse feito um silêncio pela memória da senhora Salete Vinha, como também pelas lembranças da avó da vereadora Simone e de uma tia do vereador Gil. Foram apresentados e aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos. Requerimento número 35, de autoria da vereadora Rosane Cardoso, pedido pelo senhor Nelson Martins, secretário da Casa Civil do Estado, que autoriza a reparação da via asfáltica da rua Mário Berim dos Leme, até a segunda companhia com a BVM nas Lajes. Requerimento número 36, de autoria do vereador Bambam, pedido ao secretário Reinaldo Braga que faça as reparações das estradas das comunidades Carões e Serra do Corrente, zona rural de Baturité. Requerimento número 37, de autoria do vereador Bambam, pedindo ao Poder Executivo que faça a reparação do calçamento da estrada vicinal de acesso à Serra do Evaristo. Requerimento número 38, de autoria do vereador Bambam, pedido ao prefeito Assis Arruda que faça a reforma da quadra General Mato Ramos, na Praça da Matriz, pois a muita da quadra necessita de uma boa reforma. Requerimento número 35, de autoria do vereador Bambam, pedido ao senhor Nelson Martins, ao governador Fernando Santana, que faça a colocação de asfalto nas ruas do bairro Beira Rio. O presidente Reinaldo Braga marcou para a próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, a próxima sessão da Casa, quando serão deliberados de avisos salariais de professores e servidores. O presidente Reinaldo Braga e os vereadores Simone, Irmã de Deus, Bambam, Marcelo Cardoso, Nelson Arruda, Clarice Calado, Rosiane Socorro Araújo, apresentaram homenagem ao colega Luciano pela perda de sua sogra. Também foram feitas homenagens à avó de Simone e à tia do vereador Gil, que faleceram recentemente. O vereador Luciano Furtado disse que sua sogra foi a sua segunda mãe e era o órgão de descendência que está ao lado de Deus. Proposta de emenda ao contrato e programa para a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário anexo ao projeto de lei, de autoria dos equipes Clarice Calado, Simone Feitosa, Marcelo Cardoso, Gildo Barros, Luciano Furtado e Marcos Reis, e parecer número 8 da CJ favorável ao projeto de lei 87, juntamente com todas as emendas ao projeto de lei e ao contrato de prestação de serviços a serem executados pela CAGES em nosso município, apresentados pelos mesmos vereadores citados. Quando o presidente Reinaldo Braga colocou em votação os respectivos documentos, sendo aprovados por unanimidade, com 12 votos a favor. Em seguida, o presidente Reinaldo Braga colocou o projeto de lei em votação de modo nominal, chamando pela ordem dos vereadores Bambam, Nelson Arruda, Rosane Cardoso, Simone Feitosa, Socorro Araújo, Clarice Calado, Reinaldo Braga, Wagner Nogueira, Gildo Barros, Marcos Reis, Marcelo Cardoso e Luciano Furtado, sendo mesmo aprovado por 12 votos a favor, com a proposta de emenda parecida a semana. No momento da votação, a vereadora de Deus Paiva não está presente na sessão. A vereadora Socorro Araújo apresentou o requerimento verbal que foi aprovado por todos, pedindo ao secretário de obras, Edson Alves, que ele faça a limpeza das comunidades de Forró e Mugunã. Moção de agradecimento de autoria
da vereadora Socorro Araújo, ao governador Tomé Santana, ao deputado estadual Zé Albuquerque e prefeita Cida Rosa pelo asfalto conseguido com a ajuda de 8 vereadores para as principais ruas de Baturité. Socorro Araújo disse que lutou muito se sente realizada por ter conseguido o objetivo. A vereadora se comunica que votou a favor do projeto da CAGES, mas deixa claro que se a CAGES não cumprir o que está no contrato, vai exigir a rescisão do contrato e a criação do salário. A vereadora Clarissa Calado falou da importância das emendas e da votação de hoje. Se a CAGES não cumprir o que foi acordado, o contrato pode ser suspenso ou extinto. Os edis fizeram melhor para o Baturité. Ficou feliz com a conquista do asfalto e sabe que seus pedidos para asfaltar o asfalto serão atendidos. Convido a todos para prestigiar o deputado Dorico Monteiro, que estará nesta casa na próxima segunda-feira. O deputado Dorico é um lutador pela gente da saúde e pela saúde. O vereador Bambam parabenizou todos os colegas pela aprovação da matéria da CAGES, pois só quem vai ganhar é o povo. A vereadora Rosiane Cardoso agradece ao senhor Pedro Albano pela limpeza que vem fazendo em seu bairro e demais bairros da cidade. Agradece ao Instituto Tiradentes, que a convidou para um seminário que reconheceu o seu trabalho e dos colegas Gildo e Nelson Arruda como vereadores destaques de Baturité. Escolha feita por votação telefônica. Fica feliz com a escolha. O presidente Reinaldo Braga falou da importância da votação de hoje, que foi uma vitória do nosso povo. O prefeito Assis Arruda foi perseverante e paciente. Reinaldo passou a presidência para a colega Clarissa Calado, que deu a palavra ao colega Marcos Reis, que falou que, abre aspas, finalmente chegamos a um acordo com a CAGES, fecha aspas. Os vereadores, disse Marquinhos, fizeram seu papel e estarão cobrando o que foi acordado nas emendas. O contrato poderá ser desfeito caso a CAGES não cumpra a sua parte. Diz que a colega Irmã de Neuza foi importante nas discussões com a CAGES. Falou da Copa dos ex-alunos do INSA, que vai homenagear o doutor Augustinho, o Pedro Moreiro, o Leonardo Chico Barbeiro e o Loyola. A Copa será realizada no sábado, dia 26 de maio. Marcos Reis falou da regularização fundiária no nosso município e vem cobrando, com o deputado Elmano, a regularização do tema, algo importante para os trabalhadores rurais. O vereador Marcelo Cardoso disse que esteve no IFCE falando sobre o seminário sobre resíduos sólidos com os professores Temilson e Lorival. A população tem que participar do projeto, que tem que ter a sensibilidade da sociedade. O Plano Municipal de Saneamento Básico vai encaixar e Baturité precisa de ações assim. Marcelo Cardoso disse que vai plantar uma semente e todos vão contribuir. O vereador Marcos Reis diz que o grupo de oposição desta casa tem posicionamento responsável pelo bem do município. Marcelo Cardoso diz que a casa tomou uma decisão e o grupo de oposição só fez o melhor. E o tempo vai dizer. Gardel, por favor. Eu queria que só um minutinho de silêncio, porque o Gardel está encerrando a ata. E, às vezes, alguns vereadores têm que fazer adentro e eles têm que estar atentos aqui na nossa ata. Então, só um minutinho que está terminando e hoje nós já sabemos dessa reunião de vocês. A nossa sessão será bem breve, uns 15 a 20 minutos estourando, viu? Por favor, Gardel, complementando a leitura da ata. Muito bem, presidente. Obrigado. O vereador Marcos Reis diz que o grupo de oposição desta casa tem o posicionamento responsável pelo bem de Baturité. Marcelo Cardoso diz que a casa tomou uma decisão e o grupo de oposição só fez o melhor, e o tempo vai dizer. Clarissa Calado diz que está feliz, com a certeza do dever cumprido. Está cansado e feliz ao mesmo tempo, com a certeza que cumpriu bem o seu papel. Agradece ao doutor Felipe Augusto e ao Alessandro Feitosa pelo apoio e ajuda nas emendas. Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente Clarissa Calado deu por encerrada a presente sessão ordinária, sendo lavrada a presente ata que, após ser lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos vereadores presentes. A presente sessão foi levantada às 21h04. Plenário vereador Gerardo Félix de Souza, sala das sessões da Câmara Municipal de Baturité, aos 18 dias do mês de maio do ano 2018. Em discussão a ata. Em votação. Aprovado. Por favor, Liduíno, leitura do expediente. E antes de começar a leitura do expediente, eu queria saudar a todos os nossos agentes de saúde, não só de Baturité, que eu acredito da região, em nome da Fatinha. Obrigado.
essa grande liderança, né? Essa pessoa que vem há muito tempo no sindicato. Quantos mandatos, Fatinha, já? 3. Está igual o Bahia no sindicato, né? Então, a gente sabe da luta árdua que ela enfrenta. Eu só fico preocupado que a Fatinha está indo muito a Brasília, né, Fatinha? Ultimamente eu também vejo muitas vezes em Brasília. Mas é importante, com certeza. Então, por favor, Liduíno, leitura do expediente. Instrução normativa TCE/CE número 2, de 27 de março de 2018, que dispõe sobre o envio de documentos e o controle concomitante da fase interna dos processos de desestatização. Ofício 15/2018 da senhora Elisângela Magalhães, coordenadora do NASF, solicitando ao auditório desta casa para no dia 11 de junho do corrente ano, realizar de 14 às 17 horas a abertura da formação inicial em cuidados com idosos na atenção domiciliar. Correspondências expedidas. Ofícios 159 e 160/2018, comunicando ao prefeito Dr. Assis Arruda alguns requerimentos verbais de autoria de alguns edis desta casa. Expediente só. Ordem do dia. Mensagem número 8/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhores vereadores. Tenho a honra de encaminhar a essa casa o anexo projeto de lei que dispõe sobre a adequação do vencimento dos professores da rede básica de ensino do município ao piso nacional, o qual encontra amparado, com amparo legal em nossa Carta Magna, bem como na Lei Orgânica Municipal, em especial na Lei 11.738/2008, que trata do piso salarial do magistério. O projeto que ora se apresenta fundamenta-se ainda na portaria do Ministério da Educação número 1595/2017, que estabeleceu a base de reajuste do piso salarial nacional do magistério público da educação básica para o exercício de 2018 e que, em seu parágrafo único, esclarece que o índice de atualização do piso foi feito com base na variação entre o VAA da Portaria Interministerial MEC número 8/2018 e o VAA da Portaria Interministerial MEC número 7/2016, que representa a variação de 6,81%, índice que será aplicado ao valor do PSPN do ano anterior. O índice antes mencionado será concedido após negociação estabelecida pelo Executivo com os profissionais da categoria e transparece o compromisso que a atual administração tem com o projeto de devida valorização dos servidores, onde mesmo em época de crise econômica do país, garante a manutenção do pagamento do piso do magistério no âmbito do município. Mista se faz acrescentar que o Executivo prima por atitude que elevem o município a um padrão de excelência em todos os aspectos, tendo como escopo a inserção em um modelo de municipalidade, regido integralmente com base nos preceitos da valorização e eficiência educacional. Assim, certo da atenção que esta casa dispensará a este pleito, anseio maior de todos que fazem a educação de Baturité. Esperamos que o presente projeto seja apreciado pelos nobres edis e aprovado na forma regimental e legal. Atenciosamente, Francisco de Assis Germano Arruda, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 100/2018. Artigo 1º. Fica estabelecido que os ocupantes do Magistério Público Municipal da Educação Básica perceberão reajuste sobre o salário base. Eu queria só que os vereadores prestassem atenção. São 2 projetos em pequenininho, que é uma de reposição salarial para quem ganha até um salário mínimo e o aumento dos professores. Então era bom todo mundo prestar bastante atenção, até porque depois nós vamos encaminhar para a discussão em seguida para a votação. Artigo 1º. Fica estabelecido que os ocupantes do Magistério Público Municipal da Educação Básica
perceberão reajuste sobre o salário base na ordem de 6,81%, de acordo com o patamar salarial estabelecido na Lei Federal número 11.738/2008 e Portaria número 1595/2017 do Ministério da Educação. Artigo 2º. O reajuste estabelecido no artigo anterior será concedido de forma escalonada, sendo aplicado o índice de 3,81% a partir do mês de maio de 2018 e o índice de 3% a partir do mês de setembro de 2018, integralizando o índice de reajuste total estabelecido no caput do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. As diferenças decorrentes da aplicação do índice estabelecido no caput do artigo 1º para o ano de 2018 serão pagas até o fim do exercício financeiro do corrente ano. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário, entrando em vigor a presente lei na data de sua publicação, com previsão de efeitos financeiros a partir de maio de 2018, retroagindo os seus efeitos até 1º de janeiro do corrente ano. Passo da Prefeitura de Baturité em 18 de maio de 2018. Francisco de Assis Germano Arruda, Prefeito Municipal. Eu vou abrir agora para os vereadores que queiram se pronunciar, para que a gente possa encaminhar esta matéria. E o Marcelo Cardoso já se inscreveu. O vereador Marcelo pode fazer o uso da tribuna. Presidente, seria bom que a Ilha desse uma fala. Para mim também não tem problema não. Eu acho que não tem nenhum problema ela fazer uso da palavra. Então, logo que os vereadores fizerem uso, a Ilha também vai poder falar um tempo para fazer uso da palavra. Então, ficou aqui embaixo, não? Meu bom dia a todos e a todas. Saudar na plenária, em nome da representante dos agentes comunitários de saúde, em nome da Fatinha. Saudar a professora Ilha, representando o Sindicato dos Professores. Inclusive, quero aqui admitir que contactei com o outro sindicato, na pessoa da Aurilene, para se fazer presente, mesmo porque é uma matéria de interesse dos servidores. Chegou a esta casa 2 matérias relacionadas diretamente à questão dos professores, do aumento do piso, da reposição do piso e da reposição dos servidores. Há pouco, eu conversava com a professora Ilha, que fiz a questão de ligar para a mesma, hoje de manhã, para vir para esta sessão, porque representa a categoria dos professores, e dizer que esta matéria, que trata do aumento do piso, já foi fruto de uma reunião onde participaram os representantes da categoria dos 2 sindicatos, onde nesta reunião ficou acordado que seria dado 3,81 a partir do mês de maio. O piso é de 6,81. Seria dado 3,81 a partir de maio. Ou seja, 3,81 a partir de maio, junho, julho e agosto. Seria dado também, como ficou acordado nesta reunião com o prefeito, 3% a partir de agosto. 3% a partir de agosto, para complementar os 6,81. Ou seja, a partir do mês de agosto até dezembro, seria dado mais 3% para complementar os 6,81. A matéria aqui está colocando, na questão do piso, para equiparar os 6,81, que os 3%, a Ilha, será dado a partir de setembro. No entanto, isto foi o acordo que foi feito na reunião. Eu entendo que nós não devemos inviabilizar a aprovação desta matéria por conta desta questão. Porque é uma matéria que vem ao interesse da categoria dos professores. Muito embora tenha sido acordado pelo prefeito que os 3% em reunião e em ata registrada
seria a partir do mês de agosto, e aqui está a partir do mês de setembro. É a primeira pontuação que eu faço, e aí ele está aí presente, pode concordar ou não comigo. Bom, no segundo momento, eu queria dizer que o dinheiro relacionado aos 370 mil reais, que foram creditados no dia 30 do mês passado, Clarice Calado, que é uma diferença do Fundef de 2017, e que certamente este dinheiro tem a obrigatoriedade, que é um recurso vinculado e específico, tem que ser repassado para os professores. Para os professores. Certamente o prefeito estará usando este recurso de 370 mil reais para repor essas diferenças. Eu entendo isto. Não discordo também, é um ponto. Agora, referente à reunião que vocês discutiram, professora Aila, com o prefeito na residência dele, ficou em aberto o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março, janeiro, fevereiro, março e abril. Ou seja, para que essa diferença do piso de 6,81 fosse dada no exercício do corrente ano, ou seja, no exercício do ano de 2018. No meu entender, Marcos Reis, Gildo, Wagner, Irmã, Reinaldo, Clarice, Socorro, Rosiane, Nelson e Bambam. O que é que isso significa? Significa, de acordo com o projeto que aí está, Reinaldo, e nós estamos discutindo, que é de interesse da categoria, eu entendo que nós não podemos deixar a ilha de votar a favor desta matéria, é meu posicionamento. Agora, fica em aberto para diante das situações, e aqui eu quero pontuar, colocando a minha observação, Marcos, que nós não podemos, e existe uma vedação constitucional, é matéria constitucional, nós não podemos legislar sobre matéria de interesse relacionada a aumento de despesa de pessoal e reposição salarial. Mas nós podemos sim, na próxima sessão, Aila, indicar o prefeito de Baturité, através de um projeto de indicação, considerando a questão deste vácuo que ficou, que ele reponha, no mais rapidamente possível, a questão dos meses que ficarem abertos, porque na reunião de vocês não ficou amarrado o período que ele vai repor, relacionado a janeiro, fevereiro, março e abril. No meu entender, o que é que isso significa? Ele poderá, assim proceder, no último dia do ano de 2018, como ele fez no ano de 2017, Gildo. No último dia do ano de 2018, como ele fez no ano de 2017, dá a diferença. Relacionada aos meses de janeiro, fevereiro e março. Porque da forma que a matéria está, Nelson, não está amarrando essa questão. E eu entendo que nós não podemos deixar de votar, e repito, deixar de votar a favor desta matéria. Reinaldo, quanto à questão dos servidores, presidente, para concluir, mas é importante a gente discutir essa questão. Quanto à questão dos servidores, Liduíno, na matéria dos servidores, Liduíno, Gardel, para sair dos servidores. Passa aqui para cá. Quanto à questão dos servidores, que aí pega todos os servidores de forma geral, o prefeito está dando o índice correspondente a 1,81, com efeitos financeiros a partir do mês de maio de 2018. Referente à remuneração superior ao salário mínimo. Então, quem ganha acima de um salário mínimo nacional e é servidor municipal, vai receber, a partir do ano de 2018, uma reposição de 1,81, certo? Ou seja, no meu entender, de acordo com o que aqui está, ele está se referindo ao ano de 2018. Relacionada à lei em vigor. Pronto. Agora, eu não vi, e aqui vocês podem contrariar, numa leitura rápida que eu fiz aqui há pouco de manhã, eu não vi nada relacionado à reposição do ano de 2017. Se eu não me engano, aí você pode me contrariar, a reposição do ano de 2017 é de 2,95. Ou seja, eu entendo, e aqui eu faço uma referência, eu sei que aumento de despesa é relacionado lá ao prefeito, mas a questão da reposição salarial, nós não estamos pedindo aqui aumento de inflação. Não se trata de aumento de inflação.
Nós estamos pedindo, aliás, aumento de salário, digo melhor, aumento de salário. Nós estamos pedindo aqui a reposição salarial, que é um direito do servidor. É um direito do servidor. Não se trata de pedir aumento de salário para servidor. Nós estamos colocando aqui que a reposição salarial do ano de 2017 é um direito que assiste a categoria de servidores em relação àqueles que ganham acima de um salário mínimo. E nós não podemos deixar de discutir com o prefeito no campo administrativo, e aqui eu queria que fosse encaminhada uma pauta. Ele pode até levantar, Nelson, no caso, o prefeito, a questão do aumento de despesa de gasto pessoal. Mas eu quero dizer aqui, eu não sei se algum colega vereador concorda comigo, eu acredito que sim, mas no aumento de despesa de pessoal neste momento não é para contratar ninguém, não. Não é para contratar ninguém, não. Porque se a partir do momento em que você contrata e diz ao mesmo tempo que não pode dar aumento de despesa de pessoal, é uma contradição. E a reposição dos e eu digo para vocês, se vocês forem para a justiça, representando a categoria dos servidores, eu assino a petição, e eu tenho certeza que os vereadores aqui também assinam, o prefeito tem que dar reposição salarial. Não é aumento, não. É reposição. É obrigação de discutir. Eu quero adiantar, dizer a vocês que eu não vou votar contrário, eu vou votar a favor. Mas eu não poderia deixar de fazer essas considerações, que é a minha obrigação enquanto vereador de oposição. Obrigado pela atenção de vocês, bom dia. Vereadora Edileuza. Bom dia a todos e a todas. Eu estive conversando ali há pouco com o Liduíno, que é o assessor desta casa, por sinal um bom assessor. E com certeza, quando o plenário aqui é soberano, e o prefeito sentou com os professores, como disse a professora Aila, e resolveu pagar a partir de maio. Mas vamos ver aqui que ele mandou em setembro e ele acordou que a partir de agosto. Como aqui o plenário é soberano, e eu sei que os vereadores que estão aqui, esses 13 vereadores, eles sempre estão a favor dos servidores, a favor da população do Baturité. Então eu peço, rogo a eles que nós aqui, todos nós aqui, façamos uma emenda para que seja pago a partir de agosto. A partir de agosto, colocar o mês que eu tenho certeza que ficou acordado, né, Aila? E eu tenho certeza que foi um erro na hora da digitação. Então, fazer aqui uma emenda, concordando aqui com os nossos colegas vereadores, para que seja pago a partir de agosto. E que concordo também com o doutor Marcelo, que seja feito o projeto de lei de indicação, que seja de maio até agosto, né? O agosto entra nesse mês, entra nesse projeto de lei. Eu quero fazer essa emenda para que seja a partir de agosto, como ficou acordado nas reuniões, e eu tenho certeza que o prefeito vai aceitar, porque ficou acordado, juntamente com a categoria, não é verdade, Aila? E eu quero colocar essa emenda para que a gente vote e que seja a partir de agosto. Ok? Presidente, dá para o presidente colocar a emenda aí para ser votado? Coloca, né? Tá certo. Obrigada, presidente. Eu queria ser bem breve, agradecer a vereadora Edileuza. A senhora terminou, não, não é? Não, terminei. Vou terminar assim. Certo, vou terminar, presidente. Como disse o doutor Marcelo, e também eu tenho consciência do que estou falando, que nós temos que ter consciência do que está falando, do que está votando, do que está sendo colocado aqui, que todo mundo está ouvindo. Não é aumento. Não é aumento. Isso já era para ter acontecido desde o ano passado. Na verdade, a gente está grato a Deus por estar vivo e recebendo essa reposição, mas, na verdade, não é aumento. E eu acredito que os vereadores aqui, nenhum vai votar contra a emenda, porque aqui
o plenário é soberano. Então, agradeço, senhor presidente, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Eu queria... Nós estamos aqui com 2 representantes do sindicato, a professora Ilha, que é a presidente, e o Marcelo, que faz parte da coordenação do sindicato. Eu queria perguntar tanto ao Marcelo como à Ilha, porque geralmente essas reuniões, quando é feito com o Poder Executivo, fazem uma pauta e no final assina a pauta. Uma pauta da reunião e tudo, porque, olha, minha gente, para a gente que é vereador, jamais nenhum vereador vai ser contra o aumento ou de um servidor ou de um professor, até porque a gente sabe da importância dessas pessoas em nosso município. Mas nós temos que fazer as coisas com responsabilidade para depois, inclusive, a própria lei não ser vetada e que prejudique alguns professores. Eu estou perguntando isso porque eu participei junto com alguns vereadores, o Marcelo não estava lá no dia, mas estava a Aurilene, estava o Ari, estava outras pessoas, inclusive também que foi feita uma pauta e foi decidido, porque a gente fica triste que se o prefeito combinou com a categoria que tinha que ser em agosto, tinha que ser mandado o projeto que tinha que ser em agosto. Então, eu não cheguei a participar, mas queria perguntar, já que o Marcelo vai fazer o uso da palavra, como também a professora Ilha, que se falasse se foi feito uma ata, alguma coisa, porque geralmente essas reuniões, elas se encerram com a assinatura da ata. Então, era só essa minha explicação. E perguntar, o Bambam já me pediu se tem mais algum vereador, porque eu vou ter que passar a palavra para o Marcelo, vou ter que passar a palavra para a professora Ilha, se tem algum vereador, que o Bambam veio aqui e me pediu, algum vereador logo após o Bambam que queira discutir o projeto. Vereadora Clarice, tem mais alguém? Então, Bambam, Clarice, que eu vou deixar o Marcelo e a professora Ilha logo após o pronunciamento dos vereadores. Então, nós vamos encerrar na Clarissa, tá certo? Só para dar encaminhamento, para a gente encaminhar para que as agentes de saúde possam começar a nossa reunião com o deputado Dorico Monteiro. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar os vereadores aqui presentes na pessoa do senhor presidente. Gostaria de saudar os demais, em nome de todos, em nome da Isabel, lá do São Bento, do Adriano dos Correntes, saudar todos os agentes de saúde e parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito para a prevenção de doenças, né, no nosso município. Sabemos que o ano passado foi um pouco complicado, mas esse ano vocês estão de parabéns, que no mesmo mês do ano passado, que teve uma demanda muito alta, foi estabilizado. Então, se Baturité não deve aos médicos, deve aos enfermeiros, deve aos técnicos de enfermagem, mas Baturité deve mais aos agentes de saúde de endemias do que a própria categoria de emergência do nosso município. Sem os agentes de saúde, Baturité vira uma calamidade, certo? Então, eu parabenizo vocês por esse trabalho que vocês têm feito no dia a dia. Quem está teste a teste com vocês, com a população, é vocês, agentes de saúde. E Baturité, eu tenho que me orgulhar da categoria de agente de saúde de endemias do município, porque briga mesmo com amor. Queria saudar também o seu Luciano, lá do Conjunto São Francisco, que é um ouvinte acirrado das rádios, e a opinião do senhor é muito importante, seu Luciano. Só pegando um ganchozinho do que tem acontecido nas últimas sessões, nós entramos para a discussão de quase um ano da matéria da CAGES, onde essa matéria da CAGES ia ser investida R$450 mil no bairro do Monumento, R$400 mil no Conjunto Esperança e Conjunto Mude Gomes, Alto Alegre. O projeto da CAGES, segunda-feira passada, foi aprovado aqui nesta casa, com a exceção só de um voto, que a Adileuza na hora se retirou-se, né, mas outros 12 vereadores votaram a favor de instalação de água nas suas casas, extensão de água no Beira-Rio. Agora nós podemos cobrar. Então, parabéns e agradecer a todos os vereadores que foram acirradamente a favor do projeto da CAGES. De antemão, desses 2 projetos que se encontram nesta casa, que foi enviado pelo Poder Executivo, eu, como vereador, me sinto muito gratificante por estar visualizando esses 2 projetos aqui nesta casa.
eu acredito que seria muito bom nós passarmos e aprovarmos esse projeto, aumento dos servidores, reajuste dos servidores e dos professores, né? Se tem direito de mais aumento, se vamos ter mais aumento, vamos nos reunir e pontualizarmos através de ata, né, registrar, se for preciso registrar em cartório, registre para que tenha certa validade, para não ficar o disse não me disse, porque aí fica complicado a gente se posicionar com um posicionamento de um e do outro. Né? O ideal é que tenha uma ata registrada para apresentar nesta casa, para que a gente discuta e cobre, ó, realmente, senhor Assis, o senhor falou isso aqui na reunião, porque a gente participa de várias reuniões e cobra na interna do gestor para que esse piso salarial fosse reajustado e hoje está sendo reajustado. Não está tendo entendimento do valor dos servidores. Vamos lutar para que isso aí tenha. O vereador Marcelo se pronunciou por muitas vezes nesta casa, cobrando a prestação de conta, porque a gestão tinha passado do limite de gasto pessoal da gestão. Né? Acho que foi umas 4 ou 5 vezes, ele se pronunciou acirradamente. E eu queria justificar que esse reajuste vai dar um impacto na folha, né? Mas é um impacto que a gente fica muito gratificado. Né? Então, vereador Marcelo, vamos usar a sensibilidade, porque fica difícil para essa questão da lei de responsabilidade fiscal, nós, vereadores, cobrarmos, né, que seja reduzido a folha, e a gente está batendo no aumento. Não é verdade? Então, isso aqui fica registrado, os agradecimentos e parabenizar todos os servidores de forma geral, porque sabemos do belo trabalho que, se eu não me engano, são 1.070 servidores que faz no município. Sem eles, nós não estaríamos aqui, porque nesta casa tem servidor que trabalha com zelo para ver as demandas desta casa atendidas, assim também como do município. Meu voto, o que vier relacionado aos servidores aqui para beneficiar aos servidores e que a gente entre em discussão é importante, como foi discutida a matéria da CAGES, mas meu voto, eu não posso deixar de votar, eu tenho que votar a favor dessa matéria, para a gente ver o servidor mais empenhado. Né? Não que ele não se empenhe, mas ver ele mais de direito, se é de direito, vamos votar. E meu voto, eu queria antecipar meu voto aqui, meu voto é a favor dos servidores, de forma alguma. O que tiver de discutir para melhorar, vamos discutir, vereadora Adileuza. É sim, que for para melhorar do servidor, nós estamos aqui para discutir. Vamos deixar meio a meio. Vamos ver a questão do município e vamos ver a questão do servidor também. Só isso, senhor presidente, um abraço e bom dia a todos. Vereadora Clarice Calado, com uso da tribuna, vai ser a última vereadora, logo em seguida, nosso amigo Marcelo, e em seguida, professora Ilha. Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui em nome de todas as mulheres guerreiras, agentes de saúde, nossa amiga Fatinha, né, grande mulher, defensora do SUS, da saúde, das agentes de saúde. Falar nessa matéria é muito importante porque é a valorização dos nossos servidores. Inclusive, logo após essa sessão, estaremos fazendo uma plenária, junto com o deputado Odorico, justamente de construção estratégica em defesa do piso salarial dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Né? Então, quero também, de antemão, agradecer o deputado por vir a Baturité, reunir pessoas de todo o estado, tem gente aqui vindo de Chorozinho, de Sobral, de Pacatuba, de Pacuti, de várias cidades vizinhas. Isso é muito importante e eu recebo todos vocês, né? Obrigado, que sintam-se à vontade. Nossa cidade está sempre aqui aberta. Só dá aqui nossa amiga Edilene, lá do Conjunto São Francisco, Mondego, a grande liderança, agente de saúde, que muito mesmo antes de ser agente de saúde, sempre trabalhou pela sua comunidade. Falar a questão da matéria, do reajuste salarial, como disse o vereador Marcelo, a irmã de Leusa, muito justo, jamais seremos contra, viu, Aila, Marcelo, o reajuste do salário. Se, como o Dado falou, se tivesse sido prometido para agosto, que seja cumprido o que foi prometido para os presidentes, para os servidores, certo? E dizer que deve ter, sim, Marcelo, né? Porque tem, inclusive, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Existe o secretário de Cultura
e já tem dinheiro até para nomear o presidente da fundação com o mesmo salário de secretário. Só não tem o espaço cultural, que ainda está há mais de um ano, vai fazer 1 ano e meio, que estamos aguardando esse espaço, né? Inclusive, tentei por várias vezes, inclusive o Manuel Moreira está aqui presente, ele pode confirmar, tentar resolver, mas até agora não foi resolvido. Então, dizer que mais importante do que ter praticamente 2 secretários de cultura é um reajuste melhor para os servidores, é um espaço cultural para a cultura, porque a gente sabe a necessidade dos artistas, né? De ter seu espaço, de ter um acolhimento, de ter um local onde eles possam fazer a cultura. Então, é só deixar esse alerta para o gestor, para o prefeito, que seja direcionado de uma forma que não seja deixado de lado algumas categorias e alguns setores do nosso município. Mas a vereadora Clarissa Calado é sim a favor da matéria, como todos os vereadores tenho certeza serão, mas que seja revisto tudo isso. Pois é muito triste a gente ver um servidor ganhar um salário de 5 mil reais, outro com quase salário de quase 10 mil reais, e a gente não ter sequer um espaço para os nossos artistas e para a nossa cultura. Então, deixo aqui o meu repúdio mesmo a essa ação do prefeito em relacionado a isso. E ele sabe disso, não é segredo nenhum, sempre lutei por isso. Quando devolvemos o espaço cultural para a igreja, não tive problema algum, até porque o espaço hoje está sendo muito bem cuidado pelo Padre Neto, né, pela igreja, mas a cultura está precisando desse espaço. Então, tinha que aproveitar esse momento para dizer isso. E as agentes de saúde é a ponta inicial, é como o Dorico sempre fala, é a ponta inicial da saúde, é aquela pessoa que está ali conversando com todas as famílias, com as nossas vozinhas, com as nossas mãezinhas, com os nossos paizinhos, né? E que dá orientação, que às vezes deixa de uma pessoa ter um problema sério de diabetes, um problema sério de pressão alta, de até ter um AVC por conta de uma prevenção não feita. Então, agradeço em nome de toda a Câmara de Vereadores a vocês por fazer e prestar esse serviço tão bem feito. Saudar também aqui a imprensa, nosso amigo Dalberto Dantas, Paulo Nunes, certo? Por estar aqui cobrindo essa sessão e logo após cobrindo essa plenária de construção em defesa do SUS, dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Em seguida, eu vou logo falar aqui, para não ter que falar novamente, foi pedido por mim, vereadora Clarissa Calado, o título de cidadão baturitense para o deputado Odorico Monteiro. Mais que merecido, ele já, inclusive, acho que ele já deve ter chegado, porque ele está aqui me ligando, ele já está chegando. Odorico, em 1 ano e meio que eu estou com vereadora, 1 ano e 5 meses, ele já, o ano passado, ajudou, viabilizou quase 900 mil para terminar os postos de saúde do município, que estavam lá perdidos, lá em Brasília. Inclusive, antes mesmo de eu assumir, foi em dezembro de 2016, que foi resolvido isso. Inclusive, cobrar ao prefeito e à secretária de saúde o motivo de não ter terminado ainda, dar um esclarecimento aqui, porque a população está aguardando essa solução e a inauguração desses postos de saúde. Também foi enviado 511 mil por ele para o programa de aquisição de alimento na zona rural, ali na comunidade da nossa amiga Socorro, onde pode ser comprado alimentos para a nossa merenda escolar, para os hospitais, para as associações. Também esse ano mandou 100 mil reais, fundo a fundo, de custeio para a saúde, que já se encontra na conta da saúde. Isso também foi uma emenda do deputado Odorico. E dizer que ele sempre serviu esse serviço prestado. E sempre foi um lutador da bandeira SUS, dos agentes de saúde e dos agentes de anemia. Então, mais que merecido esse título de cidadão baturitense, enche-me de orgulho e a toda a população de Baturité. Obrigado, bom dia a todos. Vamos dar encaminhamento. Eu queria passar a palavra para o Marcelo, logo em seguida ele encaminha para a professora Ilha. Você terá até 5 minutos, Marcelo, aí para explanar. Bom dia, pessoal. Vou começar pedindo perdão a vocês, que eu não sou muito bom de oratória, mas sinalizar para vocês a surpresa em que essa situação nos pegou. A gente não estava sabendo que hoje ia ter a sessão e, principalmente, que ia ser votado o aumento
reajuste, né? No caso é reajuste. Fica a indignação do sindicato, porque, como mais uma vez, o nosso gestor ele não cumpre com a palavra e ele não honra com os compromissos que ele mesmo cumpre. Porque quem deu a proposta de 2,95 foi o próprio gestor. Entendemos que essa ação é uma ação em resposta contra o trabalho que tem sendo feito pelo nosso sindicato, que já está sendo reconhecido por vários servidores. A gente fica aqui numa situação de ter recebido um tapa na cara, porque, pelo que eu estou vendo, infelizmente, a lei tem que ser votada. Não é uma lei que pode ser revista, não é uma lei que pode ter um estudo. A lei vai ser votada e nós iremos ter essa perda desse percentual. Mas já sinalizando que nem os sindicatos e nem os servidores, isso está registrado em ata, concorda com essa situação. E o sindicato vai representar judicialmente para requerer todo o retroativo e todo o pecado que está acontecendo aqui, pessoal. Me desculpem, eu fico nervoso, decepcionado, triste, porque ao ver da gestão, o funcionário é um inimigo. Nós não temos condições de trabalho, nós somos perseguidos moralmente dentro do nosso setor, penalizados. Vou dar um exemplo, professoras que tiverem que se afastar por algum motivo de saúde, foi cuidar de alguém, não tem mais o direito de chegar para o seu coordenador. Aliás, o direito tem, mas a gestão quer que o funcionário vá justificar a sua falta no jurídico. Mais uma vez, atacando o sindicato e inibindo o servidor de correr atrás de seus direitos. O sindicato não vai permitir que isso aconteça. O sindicato está trabalhando firme e forte, mesmo sem condições, porque nós estamos trabalhando com poucas pessoas liberadas no sindicato. E, gente, falando aqui para vocês, uma questão de opinião minha, essa formação, muito sem caráter, da noite para o dia se manda uma mensagem dessa para uma sessão que é de manhã, onde normalmente era à noite, e sem avisar para os sindicatos. Passando a mensagem para vocês, que quarta-feira nós iremos paralisar. Concentração. Alô? Eu queria... É o seguinte, Marcelo, foi dado 5 minutos. Eu vou lhe dar mais 2 minutos para você concluir, porque tem as pessoas também que querem fazer uso Tranquilo, sem do problema. microfone. Pessoal, fazendo aqui a convocação, quarta-feira iremos paralisar justamente por conta desses ataques. A concentração será às 7h30 em frente ao nosso sindicato. E contamos com a presença de todos. Viu, pessoal? Para vocês, sucesso, para nós, né? E desculpem a minha forma de me expressar, porque eu não tenho muito esse dom. Mas eu acho que a mensagem foi passada. Reinaldo, só um minutinho antes da Ilha, eu gostaria só de dizer o seguinte. As palavras finais do Marcelo, o movimento está marcado para quarta-feira, independente da votação que vai se ter aqui, que nós vamos certamente aprovar. Nós não vamos contrariar, porque ninguém é louco de votar contrário, viu, presidente? Vamos votar a favor, sim. Agora, nada impede, diante de várias situações que foram, inclusive, algumas repassadas pelo Marcelo e que serão repassadas pela professora Ilha, que quarta-feira a pauta do sindicato permaneça, Marcelo, para que 7h30 a gente possa fazer o movimento de articulação e levantar a bandeira dos interesses dos servidores, que são várias situações. Nós não podemos deixar de... Eu vou estar lá presente. Eu vou estar lá presente. E vocês não podem deixar de comparecer. Fica ratificado, como o Marcelo disse, e carimbado, que o movimento vai acontecer na quarta-feira. Só isso. Bom dia. Professora Aila, representante do Sindicato dos Professores.
Nós ficamos sabendo hoje dessa reunião, porque o Marcelo entrou em contato com a Laurinda e ela nos repassou. O piso salarial nacional dos professores é lei. Foi dado pelo governo federal e deve ser respeitado. Inicia-se no mês, vou falar rapidamente, que só é 5 minutos. Inicia-se rapidamente em janeiro. Quando não é cumprido, aí vamos para uma discussão. Tivemos reuniões com o prefeito, onde a primeira ele falou, vai haver talvez eu dê, talvez não. Quando o governo esteve aqui em Baturité para a inauguração da escola técnica, né, escola profissionalizante, nós tivemos em contato com o governo do estado, levamos as nossas reivindicações dos funcionários de Baturité. E na quinta-feira santa, o prefeito nos chamou até a sua casa, dizendo que iria dar o piso sem o retroativo. Estava presente a professora e mais 5 professoras representantes do magistério. E eu disse, eu nem discuto se for dessa forma. Eu quero tudo que o professor tem direito. E ficou acordado. Em maio, 3,81. Em agosto, o restante, 3%. Quando foi sexta-feira, ele se reuniu, se eu não me engano, foi na quinta, com o sindicato dos servidores, não foi, Ari? Vocês se reuniram antes da gente, e sexta com o sindicato dos professores. O prefeito disse que poderia dar o restante em setembro. Prefeito, eu não resolvo. Eu preciso reunir a categoria para ouvi-los e repassar essa mudança. Que nós iríamos repassar agora, quarta-feira, numa reunião, que nós já estamos até marcando para quarta-feira. E, de repente, vai ser em setembro. O que eu quero dizer? A luta do trabalhador é válida. O trabalhador necessita do seu aumento para a sua sobrevivência. E deve, sim, ser respeitado. Como o Marcelo falou, não pode ser mudado. Não pode. Nós vamos, até então, eles vão ter que assinar. E o retroativo ficou para ser discutido em agosto. Os professores, eu vou até citar o nome da comissão. Eu vou lhe dar mais 5 minutos. Pronto, eu tá preciso certo? explicar. Obrigada. Dei 5, vou dar mais 5. Certo, olha. E o Ari também já está querendo uma palavrinha também, e ele como representante do sindicato, Pronto. eu não quero me negar a dar pelo menos mais 5 minutos para o Ari. Pronto. Que, inclusive, eu participei da reunião no dia dessa reunião, que eu acho que teve outras, né, Ari? O professor Ari estava lá e eu participei. Então, você vai ter seu tempo também. 5 minutos para concluir, professor Ari. Pronto. E as representantes da educação que estavam lá, a presidente, a outra presidente, a Aurilene, a Cristina, a Ana Cátia e a Helena, dentro da casa do prefeito. Nós estávamos na quinta-feira santa. E lá, nós aceitamos, elas aceitaram todos, que poderia ser discutido o retroativo em agosto. Poderia. E até uma falou, é até bom, porque no final do ano, Marcelo, a gente recebe um salário extra, que é o retroativo. O que é o retroativo? Porque o piso não foi pago desde o início. E outra, entrou nos cofres públicos de Baturité R$370 mil do Fundeb, no dia 30 de abril, com relação a 2017. Tivemos outra reunião com os professores, o prefeito não estava presente, porque as que são presentes, estavam na reunião, queriam que fosse rateado. Não pode, secretário, não pode, vocês foram secretárias.
esse dinheiro que foi devolvido não pode ser rateado. Como tem a dívida do piso, o prefeito pode sim usar para pagar o piso e o retroativo. Entenderam? Eu quero aqui dizer que houve uma única falha nesse projeto, que mudou de agosto para setembro, e que nós não havíamos concordado. Na reunião eu estava só e eu disse: prefeito, eu não resolvo sem antes escutar a categoria a qual eu represento. Baturité. Nós somos filhos de Baturité. Nós lutamos por uma cidade melhorada, por uma cidade onde o respeito prevaleça. Eu quero dizer aos trabalhadores aqui presentes que a luta do trabalhador nunca para, nunca deve parar, porque nós trabalhamos dia após dia com responsabilidade no nosso trabalho. Então, nós aqui, eu queria agradecer à Câmara Municipal, ao Marcelo, que nos avisou dessa reunião repentina hoje pela manhã, e dizer que o Sindicato dos Professores, sim, está na luta pelos seus direitos. E que vamos continuar lutando, cobrando dessa administração, que prometeu tanto para o nosso povo, e nem sequer quer nos ouvir. Nós vamos estar gritando, falando e até discutindo sobre os nossos direitos, porque direito não se discute, se cumpre. Eu queria agradecer ao presidente por esse espaço e dizer que eu gostaria também de observar nesse projeto, porque nós fizemos o cálculo do piso. Aí a gente manda todo, está tudo aqui, a gente mandou para o prefeito. Então, a gente vai ter que observar, porque ninguém pode aceitar mais erros, né? Mais falhas. Então, eu queria parabenizar a todos aqui presentes. São tão poucos professores que nós não sabíamos, né, Ari? E dizer que a nossa representação no Sindicato dos Professores está de bandeira levantada para lutar pelos direitos do trabalhador de Baturité, por uma sociedade justa, onde o seu povo tenha a sua dignidade mantida e respeitada. Bom dia. Agradecer as palavras da professora Ila. E antes de passar para o meu amigo Ari, eu queria saudar o deputado Odorico Monteiro, que tão bem nos recebeu em Brasília, na oportunidade que estava lá os vereadores participando de um congresso brasileiro, e ele saiu na hora de uma sessão, a pedido da sua líder maior, vereadora Clarice, para poder anfitrionar os vereadores de Baturité. Então, aqui já meu agradecimento, Odorico, pelo que você fez por nós em Brasília. Professor Ari, com a palavra, em até 5 minutos, para poder a gente encaminhar. Reinaldo Braga, presidente, os demais vereadores e a plateia, meu cordial bom dia. Infelizmente, 1,81, senhores vereadores, é muito pouco. O que nós queríamos era o básico, 2,95. Se nós somarmos a esse salário que o pessoal está recebendo, o acréscimo é muito pouco. Eu fiquei surpreso com essa situação, mas nós vamos mantermos o movimento que foi escolhido na Assembleia pelos funcionários. A diferença vai ficar de 1, e um pouquinho, que eu não fiz o cálculo. Mas eu queria dizer a vocês que Baturité deveria estar melhor. Porque 2,95, pessoal, aí passar para 1,81 é um absurdo. É o básico, eu repetindo mais, é um básico. Os funcionários só querem o básico. Eu quero dizer a todos vocês, principalmente os vereadores, que nós temos que melhorar a Baturité. Outra coisa também, o funcionário público,
batalha todos os dias, trabalha com responsabilidade e merece o seu percentual. Vamos olhar com bons olhos. Realmente, esse 81 é muito pouco. Se nós somarmos para quem ganha R$ 1.500, só dá R$ 45 de aumento, pessoal. Não dá para nada. Comprar o quê? Não dá nem 2 quilos de carne. Esse aumento é um absurdo, é uma vergonha, é desvalorizar o funcionário. Eu quero agradecer Reinaldo Braga e os demais vereadores e todos aqui que estão presentes. Meu muito obrigado. Agradecer ao professor Ari pelas suas palavras, sua brevidade. Eu queria só, professora Aila, o Marcelo já não se encontra mais aqui, mas eu teria algumas explicações para dar. Primeiramente, essa sessão, ela não foi feita agora de uma hora para outra, não. Sexta-feira, dentro da nossa sessão, que aconteceu nesta casa para aprovação, inclusive, da matéria da CAGES, foi avisado, fica arquivado nos anais dessa casa, inclusive, as nossas transmissões. Quem não assistia a sessão, pode ver depois pela internet toda a sessão. Foi avisado a todos os vereadores, inclusive, tinha uma parte das pessoas que fazem imprensa aqui, e que, inclusive, foi dito que ia ser encaminhado o aumento ou a reposição salarial dos nossos servidores e dos nossos professores. Eu digo isso, que nada melhor do que a gente ser bem claro. Inclusive, a vereadora Clarice estava participando, acho, não sei onde é que ela estava na rádio, ela ligou para o prefeito, 94, ligou para o prefeito, e o prefeito também passou para ela. Então, de maneira nenhuma, esta matéria chegou aqui, essa sessão está sendo realizada em cima da hora. Foi divulgado, foi falado na nossa sessão, inclusive todos os vereadores que aqui estavam presentes, os 13 vereadores, sabem disso sexta-feira, então eu queria só registrar que não foi dessa maneira, infelizmente, como estão falando. Mas vamos encaminhar a matéria, primeiro, do percentual dos professores para a Comissão de Finanças e Orçamento. É dos professores aqui, Edilson. Dos professores é 3,81, eu não posso colocar emenda. Vereadora, eu não posso colocar emenda. Eu já acabei de dizer. Nós vamos, não é chegar, nós vamos firmar um compromisso que se tiver constado na ata de reunião, o prefeito vai dar de acordo com o que tiver na ata. Agora, nós não podemos fazer de uma maneira que não condiz com o que está lá, para não ter problema e não prejudicar, inclusive, os próprios... Por favor, senhor presidente, está na ata, a Ilha leu aí, mostrou aí, foi a partir de agosto. Então, vamos colocar pelo menos um mês. Isso aí não vai ter problema, Edilson. Professores. Se tiver aprovado na ata, nós não podemos fazer uma coisa, até porque, como o próprio vereador Marcelo, quando se fala em termos financeiros, nós, como os vereadores, nós não podemos. Então, quem sabe o problema do município, a situação que está, e aqui, deputado Odorico Monteiro, eu vejo o Roberto Cláudio, mesmo como um prefeito reeleito, o problema que está acontecendo em Fortaleza. E ele que arrumou a casa nos 4 anos. Reinaldo. E aqui nada melhor, Marcelo, que para a gente não vai ter problema, Reinaldo. e se tiver constado na ata da reunião que foi feita do sindicato com o prefeito, Reinaldo. eu tenho certeza absoluta que o prefeito, pelo um mês a mais ou um mês a menos, ele não vai se furtar de mandar isso, não. Reinaldo. E até porque o reajuste que ele mandou para os professores foi escalonado, de 3,81%. Reinaldo, para dar uma ajuda aí nas suas palavras, inclusive, para dar uma ajuda. Vereador Marcelo Cardoso, aqui, minha gente, o som aqui, para dar mais uma vez, Marcelo, abra o microfone da tribuna. Mais uma vez, jamais os vereadores, seja A, B ou C, vai ser contra aumento dos servidores ou de professores. Agora nós temos que ser responsáveis. Responsáveis, e aqui eu quero chegar a um ponto, Marcelo. Me lembro que, anos atrás, deram uns aumentos aqui, e depois começou a atrasar a folha, começou a atrasar. Então tem que ser com responsabilidade. Vereador Marcelo Cardoso. Não, eu gostaria só de me solidarizar aqui as palavras da irmã Edileuza. E tentar balancear, equilibrar essa situação, presidente. Solicitei até há pouco a presidente do sindicato, a professora Ilha, para me dar
uma cópia da ata que consta a assinatura dos representantes que estiveram na reunião, inclusive com a assinatura do chefe do Poder Executivo, do prefeito. Pronto. Eu até acho que é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Nada impede do prefeito mandar para esta casa, ele mesmo, encaminhar, ratificando a posição do acordo que foi feito e firmado. Porque, deputado Odorico, inclusive o deputado Odorico foi meu professor no curso de especialização em Quixadá, são muitos alunos, eu acho que ele não lembra, mas naquela oportunidade, deputado, nós discutimos uma série de razões relacionadas à questão do sistema de saúde, programa de saúde da família, etc. O compromisso que se tem com a coletividade é um compromisso básico, alicerçado. O chefe do Poder Executivo, quando empenha a palavra tem que ser honrada. E eu acredito que o prefeito, numa questão até de bom senso, irmã Edileuza, ele vai reconsiderar o posicionamento dele e mandar até a próxima sessão uma emenda relacionada a essa questão. Agora, se não mandar, aí a minha ajuda aqui, a irmã Edileuza, nós vamos entrar, Clarice, com um projeto de indicação, mesmo porque nós temos as vedações constitucionais, Odorico. Todos os vereadores vão se comprometer de assinar e mandar, Odorico, e você certamente é um deputado de linha, conhece o proceder, para que o prefeito, respeitando isso, e nós também na questão hierárquica, porque tem as vedações expressas, que é matéria de ordem constitucional, que ele assim proceda, mande para cá. Nós fazemos aqui este apelo para que o prefeito retifique isso. Eu quero ratificar o que você falou, que é de Edileuza. Se tiver lá na ata, essa Câmara não será omissa. Nós vamos chegar, prefeito, se está aqui sua assinatura, honre sua assinatura, porque palavra não precisa de assinatura, só basta uma palavra. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, e eu, como presidente desta casa, encaminhar uma coisa que não veio. Reinaldo, tem um encontro do deputado Odorico, eu vou até assistir um pouco, Odorico, mesmo porque seja servidor público, que trabalhe na área de saúde com a doutora Fátima, que você conhece muito bem, mas vou prestigiar um pouco o encontro de vocês. Mas para encerrar, Reinaldo, gostaria só de dizer que ninguém é obrigado a assumir compromisso, não. Principalmente no exercício da cidadania política. Mas a partir do momento em que você assume o compromisso, no exercício da cidadania política, você tem que ratificar, você tem que carimbar. Você tem que ter a hombridade para assumir. E baseado nisso, eu espero que o prefeito assuma esse compromisso. Senhor presidente, posso falar? Senhor presidente, Vereadora, eu quero aqui saudar o nosso deputado. Eu vou deixar a senhora falar. Certo. Agora eu queria que a gente encaminhasse, porque está Certo. todo mundo esperando Foi só a um reunião pouquinho, presidente, só um com pouquinho. o Odorico. Eu quero saudar E se aqui vocês nosso- quiserem também, Eu tô respeitando, olha, meu em amor. respeito, Edileuza, eu posso também, em respeito Certo. a nossas ACE, eu posso deixar para a próxima semana também, porque não vai ser prejudicado os servidores, não. Fala aqui. Para a gente olhar essa ata, para ver se realmente está assinado, porque é retroativo a maio. Agora, eu queria que se desse para a gente encaminhar isso hoje e ser bem breve, porque estão esperando, o deputado Odorico já sentou, Senhor presidente, e estava inclusive separado do plenário desta casa, porque a gente disse que ia encaminhar rapidamente. Senhor presidente. Bom, vereadora Edileuza e depois vereador Marcos Reis. Licença. Pronto. É questão de ordem, bom dia a todos. Gostaria aqui de saudar aos vereadores na pessoa do presidente, ao deputado Odorico Monteiro, seja bem-vindo. Saudar aqui ao Ari, representante do sindicato, com a Fatinha, a Ilha, e dizer como proposta, senhor presidente, e aí seria encaminhar para as comissões, senhor presidente. Caso contrário, eu coloco meu pedido de vista da matéria, por conta que esse aumento, ele é um aumento para setembro. Se a gente votar essa matéria hoje ou na próxima semana, não terá nenhum problema essa matéria. Então, aí, no caso, senhor presidente, ou encaminha para as comissões, ou eu peço vista, analisa os documentos que se encontram no sindicato, repassa para o prefeito, se foi mencionado que iria dar um aumento a partir de agosto, que se vier essa matéria com agosto. No caso, veio em setembro, então a gente aguardaria uma semana, não ia alterar em nada, dizer aos professores que a gente se posiciona favorável, eu me coloco favorável à matéria,
mas acho prudente, para a segurança tanto dos vereadores, como do prefeito, como dos professores, que essa matéria seja votada após essa análise, e na próxima semana a gente aprova essa matéria. Obrigado, senhor presidente. Só para concluir... Senhor presidente, eu já pedi dispensa do parecer do projeto. Certo. Minha gente, nós não podemos deixar que vamos o servidor ser... deixe de receber aumento por causa de uma discussão ou duas, não. O servidor merece esse aumento, se for uma discussão, a gente discute e faz o reajuste novamente. Ô, Carlos, pedi dispensa do projeto. Carlos, por favor, fecha o microfone da tribuna, por favor. Vereador, quem está em pauta, só mais uma vez, só para concluir. Vereadora Adileuza, vereador Marcos Reis, vereador Bambam, queria só um minutinho de silêncio. A minha grande preocupação, minha gente, a minha grande preocupação, professora Ilha, a minha grande preocupação, eu acho o seguinte: estão fazendo uma tempestade num copo d'água. E nós não podemos prejudicar os nossos servidores. Olha, se eu deixar para a próxima sessão, vamos lá, quase final de mês, tem que preparar a folha, tudo isso tem que ser sancionada a lei. Então, fica acordado, professora Ilha, fica acordado aqui com os sindicatos. Vereadores, calma, fica acordado aqui com os sindicatos, que se na ata... Senhor minha presidente. gente, calma, peraí, deixa eu só encaminhar. Presidente, deixa eu falar logo. Deixa eu só encaminhar para o bom andamento. Deixa eu falar, eu não estava em pauta para falar. Aqui, professora Ilha, nós se comprometemos mais uma vez, professor Ari, representando o sindicato, que se tiver assinado na ata da reunião, que é agosto, nós vamos para essa briga e vai ser feito em agosto. Ei, senhor presidente, eu agora, nós não falar. podemos incluir uma emenda, porque não foi feitos os cálculos, mas se tiver na ata, esta casa eu tenho certeza que o prefeito vai encaminhar e vai ser a partir de agosto. Então nós vamos encaminhar. Os vereadores já pediram dispensa que não fosse para a comissão, e nós vamos colocar em votação, Marcos Reis, até para não prejudicar os nossos servidores. Não, irmã, não cabe mais discussão, Edileuza. Não cabe mais discussão, vamos encaminhar. Não cabe mais em discussão. Não vou discutir não, presidente. Eu quero o melhor para a Baturité. Todo mundo quer o melhor para Baturité. Se nós que nascemos aqui queremos o melhor, imagine a senhora que... Quem é que não quer o melhor? Eu quero votar na matéria. Irmã, a senhora vai votar, eu vou fazer o voto nominal. Eu quero votar de acordo. Olha, professora Ilha, em respeito à senhora e ao Ari, encaminha aí a maneira que a senhora acha que deve ser feito. Tá entendendo? Entrega o microfone à professora Ilha. Pronto. Eu peço aos vereadores que votem a favor da matéria. Por quê? Presta atenção. 3,81 vai ser pago agora, no final de maio. E essa outra discussão só é um detalhe, a gente resolve. É isso? Então, isso não quer dizer que nós estamos nos contradizendo, não. É porque 3,81 vai sair agora. E essa outra, a gente discute até na justiça, se preciso for. Então, precisamos desse aumento. Uma vez, numa luta, a gente teve 1%, lembra, Ari? Na administração de um prefeito. E nós perdemos, lembra? Não quisemos. E depois não tivemos nada. E eu escutei de uma grande pessoa, que é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, nós precisamos, sim, desse aumento, e do que não está correto, nós vamos encaminhar, até então, na justiça. Vamos encaminhar, agradecer a professora Ilha, representando o sindicato. Eu encaminhei a matéria para a Comissão de Finanças e Orçamento, foi pedido dispensa pelo bloco de vereadores, vereador Bambam, Wagner,
Clarice, Socorro. Em votação, a dispensa do parecer. Em votação, o projeto de lei que concede aumento aos nossos professores de 3,81%. Aprovado. Liduíno, em diante, a matéria agora dos servidores. Mensagem número 9/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a essa casa projeto de lei que reajuste os vencimentos dos servidores municipais de cargo de provimento efetivo, que previu em seu ato de criação remuneração superior ao salário mínimo nacional, de modo a permitir a reposição de perdas infracionárias ocorridas nos anos anteriores. Acrescentamos ainda que o incluso projeto de lei propõe a adequação dos vencimentos dos servidores ocupantes de cargos efetivos ao que dispõe a Constituição, quanto ao limite mínimo do valor do vencimento, quando não permite que qualquer servidor ganhe menos que o salário mínimo nacionalmente em vigor. Os índices estabelecidos neste projeto transparecem o compromisso assumido pelo Executivo para, de forma gradativa, recompor as perdas infracionárias e de valorizar os servidores, mesmo em época de crise econômica. Mista se faz acrescentar que o Executivo prima por atitudes que elevam o município a um padrão de excelência em todos os aspectos, tendo como escopo a inserção em um modelo de municipalidade regido integralmente com base nos preceitos de capacitação e valorização contínua dos servidores. Destacamos que a proposta inclusa excetua a categoria do magistério, que terá reajuste em projeto próprio. Assim, certo da atenção que esta casa dispensará a esse pleito, anseio maior de todos os servidores de Baturité, esperamos que o projeto seja apreciado pelos nobres edis e aprovado na forma regimental. Atenciosamente, Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal. Projeto de lei número 101/2018. Artigo 1º. Fica reajustado os vencimentos dos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo, cujo ato de criação preveja remuneração superior ao salário mínimo nacional vigente. Artigo 2º. O reajuste que trata o artigo anterior será correspondente a 1,81%, com efeito financeiro a partir do mês de maio de 2018. Parágrafo único. Excetua-se do estabelecido neste artigo os cargos de provimento efetivo que tenham vencimentos equivalentes ao salário mínimo nacional. Artigo 3º. Os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo que possuam vencimento correspondente ao salário mínimo nacional terão seus vencimentos reajustados ao dia 1º de janeiro de cada ano, atendendo à legislação nacional, em especial o disposto no artigo 7º, inciso 4º e 39, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, bem como ao disposto no artigo 49, parágrafo único da Lei Municipal 1731/2017. Parágrafo único. O reajuste estabelecido no caput deste artigo deverá ocorrer de forma que nenhum vencimento poderá ser menor que o salário mínimo nacional, devendo ser complementado se inferior. Artigo 4º. Ficam excetuados das revisões previstas nesta lei os ocupantes dos cargos do magistério, que serão objeto de lei específica. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogada as disposições em contrário. Prefeitura de Baturité, em 18 de maio de 2018, Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal. Então, este projeto de lei, professor Ari, o senhor ouviu bem atento, é dos servidores que ganham até o salário mínimo, é isso? Acima do salário mínimo. Também dizendo que não vai precisar vir todo ano para esta casa. Quando for reajustado pelo governo federal, automaticamente já vai estar valendo para os servidores do nosso município. Porque antigamente, todo ano tinha que se mandar uma lei. Então, esta lei já está se adequando. Quando for feito o salário pelo governo nacional, Baturité acompanha a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. Então, encaminho a matéria, Fadinha, olha para mim, ela está cansada, né, Fadinha?
encaminham a matéria para a Comissão de Finanças e Orçamento. Peço dispensa, presidente. Pedido de dispensa em conjunto dos vereadores, todos os vereadores desta casa, em votação. Aprovado. O projeto de lei que concede o reajuste dos servidores municipais em votação. Aprovado. Para finalizar agora, nós vamos só ler, de autoria da vereadora Clarice Calada, o título de cidadão para o Odorico Monteiro. Logo em seguida, simbolicamente, eu tenho certeza que essa casa vai aprovar o título para o novo deputado, para ele vir receber aqui, junto com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, também, que foi votado um título há mais de 4 anos. A gente quer fazer essa entrega, se Deus quiser, uma festa esse ano, que deverá acontecer daqui para outubro, entregando todos os títulos pendentes que estão aqui. Deve ser perto de 40, né, Liduíno? Tá bom? Até o Dodô Alberto está no meio, né? Olha aí, vai ser, com certeza ele vai participar da festa. Tá bom? Por favor, Liduíno, leia o projeto de lei da vereadora Clarice. Projeto de lei número 99/2018. Outorga o título de cidadão baturitense à personalidade que indique da outras providências. Artigo 1º. É concedido o título honorífico de cidadão baturitense ao senhor Luiz Odorico Monteiro de Andrade, pelo reconhecimento de relevante serviço prestado à nossa comunidade, como deputado federal do Estado do Ceará, viabilizando para o município de Baturité quase 900 mil para terminar a construção dos postos de saúde do município, 511 mil para o PAA, Programa de Aquisição de Alimento, através da CONAB, em parceria com a associação localizada na zona rural. Também para o custeio da saúde do município, R$100 mil, fundo a fundo. Grande defensor do SUS, vem se destacando na defesa de construção de estratégias em defesa do piso salarial dos ACS e AC. Artigo 2º. O título de cidadão concedido pelo artigo anterior será entregue em sessão deste legislativo, a ser marcado e comunicado ao cidadão em epígrafe pelo presidente da Câmara, após comunicação da sanção do Executivo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação no Flonerólogo desta Casa, sendo revogada as disposições em contrário. Passo o vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara de Baturité, Estado do Ceará, em 21 de maio de 2018. Vereadora Clarissa Calado. Pronto, eu queria só depois que o novo deputado Odorico Monteiro mandasse um pequeno script da sua vida. Médico, deputado, estado. Já mandou. Pronto, está sem internet. Então, depois, para constar nesse título de cidadão. Então, em votação, o título de cidadão ao deputado amigo Odorico Monteiro, proposto pela vereadora Clarice, em votação. Aprovado. Eu queria que, simbolicamente, a Clarice entregasse ao deputado. Logo em seguida, o deputado, eu passo a palavra para ele, e ele vai terminar a sessão para poder começar, encerrar a sessão, para poder começar a reunião com vocês. Em votação. Aprovado. Então, a palavra com o deputado Odorico, e que logo após o seu pronunciamento, o senhor pode encerrar a sessão. Gente, é muita gentileza. Queria aproveitar, já resiste aí, por favor. Eu queria aproveitar e já convidar também para fazer parte da mesa o empresário que se faz acompanhado do nosso amigo deputado Odorico, PPCel. Diz que é o homem do celular, né, deputado? Então, para a gente é motivo de alegria, motivo de satisfação sempre receber essas pessoas que vêm acompanhando os bons amigos que tanto têm um serviço prestado em nossa terra. Deputado Odorico Monteiro, com a palavra. Obrigado, presidente. É muita emoção aqui, viu, gente? Queria aproveitar aqui e saudar o nosso presidente Reinaldo Braga, saudar a nossa vice-presidente, grande amiga, e já quero aqui agradecer a deferência, a gentileza, que é algo que
que dá muita emoção e justifica aí, de certa forma, a nossa luta diária, mas muita emoção, Clarissa. Quero agradecer em seu nome todos os vereadores aqui presentes que aprovaram por unanimidade esse nosso título de cidadão baturitaense, que passa a ser aí motivo de orgulho e uma responsabilidade muito grande. É uma cidade que tem nomes grandes e ilustres na política, na cultura, na economia. É uma cidade que é polo regional de uma região importante e próspera do estado do Ceará. Sem dúvida nenhuma, fazer parte agora dessa terra aumenta muito a nossa responsabilidade, mas é uma satisfação muito grande. Aproveitar e saudar aqui os vereadores, as vereadoras, irmã Edileuza, vereador Luciano, vereador Marcelo Cardoso, vereador Marcos Reis, vereador Gildo, vereador Wagner, vereadora Socorro, vereadora Rosiane, vereador Nelson, vereador Josivan. Saudar esse querido amigo que nos acompanha aqui também, o PPCEL, saudar o Ari, que é do Sindicato dos Servidores, a Ila, que é presidente do Sindicato dos Professores, e já aproveitar aqui, presidente, e saudar aqui esse grupo de agentes comunitários de saúde, agentes de endemia. Eu posso aqui, rapidamente, eu sempre digo, são os anjos da guarda do povo brasileiro. Eu quero uma salva de palmas para eles, que estão no dia a dia, de porta em porta, subindo caixa d'água, andando para cima e para baixo com escada, andando com balança, hoje é menos um pouco, mas são responsáveis pelas grandes conquistas dos indicadores da saúde do povo brasileiro nos últimos anos. E aqui, a gente está compartilhando aqui esse momento. Quero aqui saudar todas as agentes de saúde, agentes de endemias de Baturité, na pessoa da Fatinha, Sandra, essa grande figura aí, querida amiga, Aracoiaba, a Icelza, Capistrano, Antônio Diogo, o Ednardo. Tem alguém de Redenção já? Hã? A Cristina de Capistrano, exato. O Ednardo, Antônio Diogo. Aqui, lá de São Benedito, da Serra Grande, lá descendo ali a Serra da Ibiapaba, a Lenita de São Benedito, a Socorro de Sobral, está aqui. A Lurdinha de Pacuti. A Fábia de Varjota, está aqui. A Isabel de Guaramiranga. A Marjorie de Pacatuba, Helena de Itaitinga, a Lourdes de Chorozinho, a turma de Palmaça já chegou ou não? A parte do Ceará, né? Parte do Ceará, aqui não é uma plenária só, é parte do Ceará. E eu quero dizer que a Socorro, ela é diretora da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, agente de endemia, Socorro. Isso aí. Bom, mas as minhas palavras vão ser bem rápidas, só para agradecer, dizer um pouco, e aí eu quero aproveitar já para ficar registrado nos anais da casa aqui, um pouco da minha história. Sou sertanejo, presidente, nascido lá no sertão do Arneróis, nasci numa fazenda, fui recebido ao mundo por uma parteira chamada Mãe Preta, tenho um cordão umbilical enterrado na porteira do curral lá da fazenda, então sou daquele sertanejo que tem os vínculos, as raízes com o sertão. Fiquei órfão de pai com 8 anos de idade, a minha mãe ficou viúva com 26 anos de idade, 6 filhos, numa das regiões mais pobres do Ceará, juntou ali as trouxas, tudinho, levou a gente para morar em Iguatu, não tinha nem casa para morar, a gente ficou um tempo lá na garagem da casa do meu tio, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, fui cobrador da loja do meu tio, fui vendedor, com 15 anos de idade eu fiz o concurso para menor estagiário do Banco do Brasil, aquele pessoal que usava a fardinha azul, fui menor estagiário do banco, sempre trabalhando, estudando e fazendo política, porque eu sempre trabalhei, sempre estudei, sempre fiz política estudantil. Economizei o dinheiro do banco, consegui pagar o Farias Brito 2 anos em Fortaleza, com o dinheirinho que eu economizei, cada centavo ali, passei no vestibular para medicina, mas já entrei na faculdade de medicina para fazer saúde pública. Um dos primeiros livros que eu comprei na faculdade de medicina, já inclusive ali, entre anatomia, histologia, química, física, matemática, porque na minha época a gente ainda pagava cálculo na medicina, foi um livro Aonde Não Há Médico, porque para mim ser médico só significava ser médico se eu pudesse aliviar a dor e o sofrimento de pessoas que moravam aonde não há médico.
Isso, para mim, sempre foi algo extremamente importante, que me persegue ainda hoje. Aí eu fui conhecer em 82, no primeiro ano da faculdade, lá em Jucás, no interior do Ceará, aqui no nosso Centro-Sul, uma experiência de um sanitarista chamado Carlinhos Lavô, que estava lá treinando a agência de saúde, lá no interior do estado. Esse homem depois vem a ser o secretário de saúde, na época do governador Tasso Gereissati, criou um dos maiores programas de saúde pública do mundo, que foi o programa dos agentes comunitários de saúde. Naquela época, presidente, nas frentes de serviço do Ceará, você se contratava os homens que iam fazer estrada, muitas vezes tapar buraco, fazer açude, eram os caçacos, né? Que graças a Deus essa é uma página virada da nossa história. E o Carlinhos disse, em vez de contratar homens, vamos contratar mulheres. Em vez de fazer estrada, que não vai resolver nada, muitas vezes só para justificar, nós vamos contratar mulheres que vão visitar a gestante, que vão levar soro caseiro, que vão reduzir a mortalidade infantil por diarreia, que vão aumentar a cobertura vacinal, porque vão vacinar os meninos, as gestantes, e assim foi feito. E logo em seguida os resultados já eram vistos, os resultados vieram, o Ceará foi premiado internacionalmente pela ONU, pelo reconhecimento do trabalho dessas mulheres e desses homens, que de sol a sol salvam vidas. Me formei, comecei a trabalhar em Capuí ainda estudante de medicina. Eu e as agentes de saúde e o pessoal da pastoral da criança, porque naquela época ainda tinha pastoral com peso muito grande, a gente vivia com um saco de colherzinha de soro caseiro e soro, um isopor nas costas, vacinando, consultando e aliviando o sofrimento do povo. Depois eu terminei a faculdade, fui ser secretário de saúde de Capuí. Fiquei 4 anos, de 89 a 92. Depois fui para Quixadá, fui secretário de saúde 4 anos, de 93 a 96. Lá em Quixadá, criamos o programa Saúde da Família. O Carlinhos Lavô criou os agentes de saúde. Eu criei o programa Saúde da Família. As primeiras equipes do Brasil foram de Quixadá. Exatamente, para colocar médico quando não tinha. Eu me lembro bem, o Renato Tapuiará. Tapuiará é uma comunidade lá de Quixadá. E o Renato dizia, eu dizia, Renato, nós vamos colocar médico nos distritos. Nós vamos colocar médico para trabalhar com vocês. Nós vamos colocar... Porque o sofrimento do agente de saúde, quando chega na área que tem um problema e não tem para encaminhar, não tem médico, ela sofre 2 vezes. E muitas vezes causando a morte daquele paciente. E o Renato dizia, doutor Dorico, se vier médico para cá, eu vou andar de saia. Né? E nós levamos o médico para lá. Eu disse, não precisa andar de saia não, você só precisa reconhecer que a gente trouxe médico. E o Ministério da Saúde, da mesma vez que fez com o Carlinhos Lavô, quando reconheceu aqui no Ceará os agentes comunitários de saúde, se tornou um programa nacional. O Ministério da Saúde, quando veio conhecer no Ceará o Saúde da Família, colocou como um programa nacional. São 2 contribuições do Ceará para a saúde pública, da qual a gente faz parte, graças a Deus. Depois, o Cid ganha lá em Sobral. Os 8 anos que o Cid foi prefeito de Sobral, eu fui secretário de Saúde e Desenvolvimento Social. E fico muito à vontade, porque em todas essas cidades eu tenho uma grande relação com os agentes de saúde, como é o caso da Socorro, que foi a nossa grande colaboradora e continua ainda hoje. Nesses 8 anos, lá de Sobral, eu fui com um propósito. Quando o Cid me convidou para ser secretário, eu disse, Cid, eu quero um compromisso seu. Ele disse, qual é? A gente interiorizar a faculdade de medicina. Não tem sentido, o Ceará durante 50 anos só teve uma faculdade de medicina, que é a Faculdade de Medicina do Porangabuçu. E eu dizia, nós precisamos interiorizar o ensino médico, porque o povo do interior precisa de médico. Criamos a Faculdade de Medicina de Sobral, eu fui professor, sou professor ainda hoje dela, dei a primeira aula para a primeira turma e dei a última aula para a primeira turma, que pela generosidade deles eu fui convidado para dar aula da saudade. A Luiziane ganha em Fortaleza, lá vou eu, feito caixeiro viajante. Mamãe disse, meu filho, eu pensei que tinha formado um médico, eu formei, foi um caixeiro viajante, vivo para cima e para baixo. Fui secretário de saúde da Luiziane, 4 anos, e lá eu me orgulho muito, porque antes da minha chegada como secretário, toda vida que mudava prefeito em Fortaleza era um sofrimento, porque os agentes de saúde ficavam desempregados, porque eles não tinham vínculo com a prefeitura e eram terceirizados, de empresas terceirizadas, muitas vezes fazendo de grades instáveis.
Aí eu me comprometi, fiz concurso para agência de saúde e agência de endemia em Fortaleza. Em um só dia, eu empossei 2.526 agentes de saúde, 1.500 agentes de endemias, todos concursados, e hoje são estatutários do município de Fortaleza. Terminamos o período de Fortaleza, fui morar no Canadá, passei um ano, porque ao mesmo tempo que eu fui sendo secretário, fiz os meus estudos, fiz a residência quando estava em Capuí, fiz o mestrado quando estava em Quixadá, fiz o doutorado quando estava em Sobral, fiz o doutorado em Campinas, viajando daqui para lá o tempo todo. Morei um ano no Canadá, fiz um pós-doutorado. Quando voltei, a Dilma ganhou a eleição, me convidou para ser secretário de gestão do Ministério da Saúde. Da mesma forma que na época eu disse para o Cid que eu queria ir para ser secretário, para interiorizar a Faculdade de Medicina, eu coloquei para o Padilha, que me convidou, e a presidenta Dilma. Nós precisamos criar um programa para levar mais médico para o povo brasileiro, que sofre muito com a falta de médico. E não foi outra. Em 2013, nós implantamos o programa Mais Médico, e hoje são 16 mil médicos, atendendo 60 milhões de brasileiros e brasileiras. Levamos médicos para as aldeias indígenas da Amazônia, levamos médicos para a periferia de Fortaleza, no Pirambu, no Bom Jardim, no Canindezinho, no Janguru Sul, e trouxemos médicos aqui para a zona rural de Baturité e de todo o estado. O Ceará tem mais de 1.500 médicos do Mais Médico. Então, aquele sonho daquele menino pobre do sertão, dos Iamuns, que se tornou médico, para pensar em medicina onde não tem médico, graças a Deus eu tornei esse sonho. E aí, achei que já tinha cumprido parte de uma missão no Executivo, 24 anos, praticamente ininterrupto, sendo gestor da saúde, e fico muito feliz, porque eu fui ordenador de despesa 24 anos, e resisti à minha candidatura sem nenhum problema. 24 anos. Sendo auditado pelo TCE, TCU e TCM. Fico feliz porque isso, de certa forma, é algo que a gente... Não que isso seja vantagem, mas isso é obrigação. E essa obrigação dei conta. E aí, coloquei a minha candidatura à disposição do povo cearense, 640 generosos cearenses, no dia 6 de outubro de 2014, me colocou na condição de deputado federal. Tenho procurado honrar essa honraria, essa generosidade do povo cearense, que a gente não paga com outra coisa, porque isso é impagável. A gente só pode tentar pagar com o trabalho. Isso que eu tenho tentado fazer ao longo desses anos. Construído um mandato popular, defendendo a saúde, defendendo a cidadania, defendendo políticas sociais, que eu vou falar um pouco após o encerramento dessa sessão, defendendo as minorias. Sou hoje presidente da Frente Parlamentar em Defesa do SUS, sou presidente da comissão que acompanha a situação hídrica dos municípios cearenses, temos dado várias contribuições ao lado do governador Camilo Santana, que tem feito um trabalho hercúleo nessa questão, e, ao mesmo tempo, acompanhando a transposição do São Francisco. Sou vice-presidente da Comissão de Seguridade Social, Saúde e Família da Câmara, sou integrante da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e tive o privilégio de, semana passada, ter sido eleito relator, revisor, porque quando a gente tem uma comissão mista, presidente, você se reveza. Muitas vezes, uma comissão, o presidente é da Câmara e o relator do Senado, o relator revisor da Câmara. A nossa comissão mista, para avaliar a medida provisória 827, que analisa a situação dos agentes de saúde, garantindo a obrigatoriedade dos agentes de saúde, se tornar obrigatório para o programa Saúde da Família, porque tinha gente gaiata querendo acabar com isso, para querer colocar o técnico de enfermagem no lugar do agente de saúde. Nós vamos botar uma pá de cal nisso, com essa medida provisória. Garantindo a jornada de 40 horas, dividindo entre atividade de campo e atividade de planejamento nas unidades de saúde, e criando um programa de educação permanente para os agentes de saúde, agentes de endemias. Eu sou o relator revisor. O presidente é da Câmara, o relator é do Senado e o relator revisor tive o privilégio de ter sido escolhido pelos agentes de saúde para isso. Então, presidente, com essa breve currículo aqui,
para que você fique registrado nos anais da Câmara. É bom porque quando eu vier agora receber o título oficialmente, não preciso mais falar, já está aqui. Mas é com muita satisfação que eu recebo essa honraria de ser cidadão baturitense. Eu tenho ajudado, à medida do possível, ainda no Ministério da Saúde, sem ser deputado, ajudei o município, viabilizando dentro do programa Mais Médico, os postos de saúde. São vários postos de saúde, e inclusive já como deputado consegui o repasse para a conclusão desses postos de R$900 mil. Eu espero que a Prefeitura conclua e entregue logo esses postos que a população precisa. A Clarissa me mobilizou para que a gente resolvesse o problema que estava lá em Brasília, empancado, o programa de aquisição de alimentos da Conab. Conseguimos mobilizar, foram mais de R$511 mil mobilizados para esse programa que eu considero da maior importância para o brasileiro e a brasileira, que é o fortalecimento da agricultura familiar. Nós precisamos fortalecer a agricultura familiar. Eu, inclusive, faço parte da Frente Parlamentar da Educação do Campo, da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Nós temos que superar aquele conceito de que o campo é para analfabeto, o campo é para quem não estudou. Nós precisamos voltar até a educação do campo para que o filho do agricultor familiar, da agricultora familiar, estude e fique no campo. Não só dê a ele a oportunidade, presidente, da educação da cidade. E muitas vezes o campo parecendo ser um castigo para o menino. Olha, se você não estudar, vai para a enxada. Qual é o problema? Quem estudou também pode ir para a enxada. Nós temos que superar esse conceito preconceituoso em relação ao campo. Por isso, nós estamos defendendo, estamos investindo lá na região da Ibiapaba, estamos criando a Escola Família Agrícola, lá em Tianguá, inclusive com fruto de emenda nossa, para que a gente possa, ao mesmo tempo que ensina português, matemática, física, química, biologia, a gente possa ensinar manejo de pastagem, manejo de caprino, manejo de suíno, manejo de bovinos, manejo de hortifruti e granjeiro, para que o menino possa aprender na escola e agregar valor na agricultura familiar. Esse é um desafio e tenho colocado que nós precisamos trazer uma escola família agrícola aqui para o Maciço Baturité. Precisamos. Eu já coloquei para o governador e vamos colocar isso na pauta. Por quê? Porque aqui, essa região, é quem abastece a Ceasa. A maior produção de chuchu do Ceará sai aqui da serra. Banana. E esse produtor precisa que o filho dele, que está estudando, não vá para a cidade não, fique com ele trabalhando. E estudar não é sinônimo de não trabalhar na roça. Nós criamos esse preconceito, precisamos superar isso. Por isso que a escola também tem que valorizar o campo. E a educação do campo é isso que a gente está fazendo. Então, fico muito feliz que a gente tenha, mesmo já desde antes de ser deputado, ajudado o município de Baturité, ter esse reconhecimento da vereadora Clarice e de toda essa Câmara de Vereadores, da qual sou muito grato por esse título de cidadão baturitense, e para, inclusive, colocar dinheiro na veia da saúde do município, coloquei agora R$100 mil para o custeio, já foi empenhado e deve entrar o mais rápido possível esse dinheiro, ainda antes, em junho, para que possa melhorar a saúde do município. Gente, muito obrigado, e o presidente aqui está pedindo e dando a honra para eu dizer que a sessão está encerrada. Muito obrigado.